O Trey aborda essa garota e fala que curtiu as tatuagens dela. Ele pergunta pra onde ela está indo e ela fala que vai pra casa da amiga dela beber. Ele pergunta se ele também pode ir para beber com elas, mas ela diz que não. E ele fala, caramba, eu não posso ir? E ela diz que não e fala que precisa ir. Ele pergunta nem se ele pagar, mas ela diz que não. Ele fala que curtiu as tatuagens dela e ela diz que ela também é tatuadora. Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. Ele pede o número dela e fala que talvez mais tarde eles possam dar uma volta. Ela pergunta se ele vai pagar a dela e ele fala que ele pode pagar apenas a dele. Ela fala que então ela não pode fazer nada por ele e ele pergunta se ele tem mesmo que pagar a dela e ela fala que sim. Ele fala que pra ele não vai dar e diz que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la, mas ela prefere não apertar a mão dele. E ele fala, caramba, não vai apertar minha mão mesmo? E ela diz que prefere não apertar a mão dele. Ela fala que a não ser que ele pague a dela, ele pergunta se ele pode saber o nome dela, mas ela diz que não. Ele fala que então ele vai nessa e diz que não vai gastar o dinheiro dele. Ele pergunta o que aconteceu, ela fala que ouviu ele ligando o carro e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele, afinal de contas ele está ali dentro. Ele fala que ele está ali dentro, então ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta e aí. Ela diz que ele que tem que dizer pra ela e ele pergunta se ele tem que pagar por isso. Ele fala que ela que voltou, então é ela que tem que dizer. E pergunta se não é isso e ela diz que sim. Ela pergunta que carro é esse e ele fala que é um Corvette. Ela fala que está querendo sentar no banco do passageiro e ele fala, caramba, agora você quer sentar no banco do passageiro? E pergunta por que ele faria isso. Ela fala porque assim eles vão poder se divertir. E ele pergunta se divertir e fala que entendeu. Ele pergunta se ele parece uma criança ou algo do tipo. E ela diz que não. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse e que chegou a propor que ele pagasse a conta dela. E depois que ela fala que foi só uma brincadeira, ele pergunta que tipo de brincadeira é essa. Ela pergunta se ela pode entrar no carro para eles conversarem, mas ele diz que ela não vai entrar no carro dele. Ela pergunta se ele tem certeza disso e ele começa a rir. Ele fala que tudo bem, pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que não gostou do que aconteceu no começo, mas ele acha ela muito bonita. E ela agradece. Ele pergunta onde está aquela energia negativa do começo. Ela fala que eles não começaram muito bem, mas que eles podem recomeçar, e ele pergunta o que ela faz da vida. E ela diz que ela é uma dançarina. Ele fala que não sabe o que está acontecendo por ali, mas diz que ele está conhecendo muitas dançarinas. Ele pergunta se ela tem um namorado, e ela começa a pensar e diz que ela tem uma situação. Ele pergunta se ela tem uma pequena situação e se ela vai estar traindo ou não. E depois que ela fala que vai depender dele, ele pergunta se ela vai trair o namorado dela. Ela fala que quer ficar com ele e ele pergunta por que ela está com o namorado dela se ela vai trair. Ela diz que está a fim de ficar com ele, mas que ela não quer falar sobre isso. Então ele prefere mudar de assunto e pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que ela gosta de viajar e fala também que ela gosta de sair para beber. Ele fala que isso é muito legal e que ele gostaria de viajar com ela. E em seguida pergunta para onde ela gostaria de viajar. Ela diz que gostaria de ir para Porto Rico e fala que ela gostaria de conhecer. E ele fala que adoraria levá-la para conhecer Porto Rico. Ele fala que ela parece uma mistura e ela diz que o pai dela é preto e a mãe dela é branca. Ele pergunta se então ela é uma mistura de preto com branco e ela diz que sim. Ele pergunta quem é preto e ela fala que o pai dela é preto e a mãe dela é branca. E ele fala, caramba, por isso que você é bonita assim. E diz também que é por isso que ela tem esse corpinho. Ele fala que adoraria levá-la para viajar, mas ela tem um namorado. Ela diz que isso não é um problema e ele pergunta como assim não é. Ela fala que ela já disse que ela tem uma situação e não um namorado. Ele fala que então ela está certa, afinal de contas é uma situação. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que gosta de frutos do mar. Ele pergunta se ela quer dar uma volta agora com ele e ela diz que pode ser. Ele fala que então para começar ele vai levá-la para jantar e depois eles podem sair para beber alguma coisa e fala que ela pode entrar.
Mas quando ela dá a volta, ele fala que não vai mentir e diz que tem uma coisa que não sai da cabeça dele. Ela pergunta no que ele está pensando, ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer ter problemas. Ela fala que já disse pra ele que é só uma situação. Ele fala que ainda que não seja o namorado dela, isso pode não acabar bem. E fala que além disso no começo ela não estava interessada nele até ver o carro dele. E fala que por conta de tudo isso ele vai nessa. O Trey pergunta como ela vai e ela fala que está tudo bem. Ele pergunta para onde ela está indo e ela fala que está indo ali na frente resolver uma coisa. Ele pergunta resolver o quê e ela fala que isso é da conta dela. Ele fala que também não precisa disso e que ele só está puxando uma conversa. Ela diz que não o conhece, ele fala que sabe disso, mas afinal de contas ela parou ali para falar com ele. Ele fala que ele gostou disso e pergunta qual o nome dela. Mas como ela simplesmente diz não, ele pergunta se ela não quer falar o nome pra ele e ela diz que não. E ele pergunta, caramba, por que você é tão cruel comigo? E em seguida pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que o namorado dela está em casa, ele pergunta se está e fala que entendeu. E ele pergunta, caramba, mas só por conta disso nós não podemos conversar? Ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e ela fala que não sabe. Ela fala que está tentando não ser mal educada e ele agradece e pergunta se ela não pode mesmo falar o nome dela pra ele. E mais uma vez ela diz que não, ele fala que ela tem as mãos muito macias, e ela diz que ela tem. E ele fala, caramba, que garota cruel. Ele fala que nós vamos ver o que vai rolar e como ele vê que ela se aproxima, ele fala que ela é muito bonita. E ela pergunta se esse carro é dele. E ele pergunta se faz diferença. Ela pergunta como assim, ele fala que ela não quis nem sequer tirar um tempinho pra falar com ele. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que não sabia que esse carro era dele. Ele fala que ela não sabe nada sobre ele, afinal de contas ela não quis conversar com ele. Ela fala que ele ainda não respondeu e ele fala que não faz diferença já que ela tem namorado. Mas ela diz que não tem namorado e ele pergunta, não tem namorado? Ela diz que não estava falando sério e ele pergunta por que ela está brincando com ele. Ela fala que sente muito, ele fala que agora é fácil pedir desculpas e pergunta se ele pode saber o nome dela. E depois que ela diz que sim, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lily. E depois que ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la, ele pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela diz porque tem uma coisa que ela precisa resolver. Ele pergunta por que ela disse que tinha um namorado e pergunta por que ela decidiu voltar. E ela diz que voltou depois de ver o carro dele. Ele pergunta se então isso tem a ver com o carro, mas ela diz que não e fala que simplesmente ela ficou curiosa. Ele pergunta qual tipo de cara que ela gosta e ela fala que gosta dos bem-sucedidos. Ele pergunta se os caras que têm dinheiro se chamam a atenção dela e ela diz que sim. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e já nesse momento ele a convida para sair e ela aceita. E ele continua a conversa com ela, mas ela começa a perceber que ele caminha na direção do outro carro. Ele pergunta se ela já foi nesse restaurante e também pergunta o que ela está fazendo ali. E em seguida pede para ela chegar mais perto. E ele continua a conversa como se nada tivesse acontecendo e ela pergunta se esse carro que é o dele. Ele fala que esse é o carro dele e pergunta o que aconteceu. Ela fala que pensou que aquele carro que fosse o dele, mas ele fala que nunca disse que aquele carro era dele. Ele fala que ela viajou legal e diz que vai abrir a porta para ela. Ele fala que gostou da ideia dela e que parece ser um ótimo restaurante. Ele fala que ele gosta muito desse tipo de comida e pergunta se ela gosta de bife. E nitidamente desanimada, ela diz que sim. Ele fala que vai pedir um bife e umas batatas fritas, mas ela diz que acha que vai passar. E ele pergunta, vai passar? Como assim passar? E ela fala que pensou que aquele que fosse o carro dele. Ele pergunta, caramba, como assim? Esse aqui que é meu carro. Ele fala que esse que é o carro dele e diz que ela está viajando. Ela fala que vai embora e ele pergunta se ela vai embora só porque o carro dele é esse. E ele fala, caramba, vai me deixar aqui mesmo só por conta disso? E em seguida ele diz que isso é uma loucura e que não dá pra acreditar.
E depois que ele aperta um botão e dá partida no motor, ela volta e pergunta se ele está brincando com ela. E ele pergunta por que brincando. Ele pergunta como assim brincando e fala que ela não quis ficar com ele só porque ela pensou que aquele carro fosse dele. E fala que na verdade os dois carros são dele. Ela pergunta se é verdade, ele fala que é e pergunta e aí. E ela fala que isso é péssimo, ele fala que realmente é péssimo. E pergunta se ela quer ficar com ele só porque ele tem um Corvette. Ela fala que nem sabe o que dizer, ele fala que ele também não sabe e diz que isso é uma loucura. Mas como ele percebe que ela já estava indo embora, ele começa a chamar por ela. Ele pede para ela ir para o outro lado para ele poder falar com ela. Ele pergunta se realmente é isso, se ela só quer ficar com ele se ele for o dono desse carro. Ela fala que não sabe e diz que ela gostou desse carro. E fala que agora ela tem certeza que esse carro é dele. Ele pergunta qual o carro dela e ela diz que não tem carro. E ele fala, caramba, você nem tem carro. E pergunta se ainda assim ela não ficaria com um cara que tivesse um carro como aquele. Ele fala que isso passa uma péssima impressão e pergunta se ela não acha isso e pergunta de onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo, ele pergunta de que parte, ela fala que é do Sudeste. Ele fala que vai ser sincero, diz que ela é muito bonita, mas esse tipo de coisa pra ele não dá.